toda vez que nós desequilibramos os macronutrientes, nós forçamos o nosso organismo a utilizar outro nutriente como fonte de energia. Então, vai ser utilizado a gordura, vai ser utilizado a proteína como fonte de energia ao invés da utilização do carboidrato. Então, sim, tanto a gordura como a proteína vão ser revertidos em carboidrato, em glicose na nossa corrente sanguínea, para suprir as nossas necessidades. Então, quando a gente faz uma dieta low carb, a gente não deixa de produzir glicose. Isso para o diabético é uma informação muito importante, tá? E talvez você já tenha tentado fazer a low carb aí e acabou não conseguindo ter esse controle, né, da glicemia. Por quê? Porque não depende só da ingestão de carboidratos a alteração de glicemia no sangue. Então, isso é uma coisa que a gente precisa compreender, tá? Então, é muito importante que a gente entenda sobre os nutrientes para que a gente não caia aí em testes, para que a gente não caia em teorias que ainda não estão com uma confirmação efetiva da sua eficácia, né? Não existe ainda nenhum estudo amplificado que confirme benefícios do low carb no diabetes tipo 1, então diabetes que precisa do uso de insulina. Então a gente precisa ter muita atenção nesse sentido, tá? Até para que a gente consiga ver como isso pode interferir de diversas formas. As variações elas são muito grandes no organismo de qualquer indivíduo quando a gente desequilibra os macronutrientes. E quando eu falo desequilíbrio de macronutrientes, eu estou falando de reduzir carboidrato, aumentar proteína e aumentar gordura. Isso pode interferir de diversas formas no seu organismo, no organismo do seu filho. A gente não pode esquecer que nós somos únicos. E a resposta que o corpo dá a qualquer coisa que foge do equilíbrio vai ser muito diferente. Por exemplo, eu tentei fazer low carb, né? Primeiro que me senti muito desanimada, meus triglicerídeos aumentaram, então eu fiz o exame antes, fiz o exame depois no período fazendo low carb. Então assim, pra minha saúde não foi positivo, né? Não, esse desequilíbrio reverteu de uma forma muito ruim. E a gente sempre fala que quando a gente faz algum tratamento nutricional ou quando a gente vai falar de alimento, não precisa necessariamente ser um tratamento nutricional, mas quando a gente vai falar de alimento, a gente precisa falar de prazer na alimentação, né? E pra mim é muito ruim. Por exemplo, quando eu tomar café, a recomendação quando a gente vai tomar café em uma dieta low carb é que você não utilize o leite, né? Que você utilize o creme de leite para fazer ali a misturinha do café com leite. E aí o que acontece? Pro meu paladar, esse prazer ele fugia. Por quê? Sentir a gordura parece que cola no céu da boca, parece que some a sensibilidade da língua quando você vai fazer, vai tomar o café com um creme de leite, por exemplo. Então, é uma coisa que eu não me adaptei, que para minha rotina não foi bom, para o meu paladar não foi bom, porque eu já estou acostumada, por exemplo, a utilizar o leite integral, o leite desnatado, há muitos anos, né? Eu deixei de utilizar o leite integral já tem muito tempo na minha vida. Então, quando você faz o uso do leite desnatado, você acostuma o teu paladar sem aquela gordura, né? E isso, é óbvio, muda o teu paladar. E isso acontece com o hábito de toda a minha família. Se a gente for perguntar para os meus filhos, para o meu marido, a minha filha mesmo fala, às vezes ela vai na avó, vai dormir na casa de um amiguinho, ela fala, ai mãe, eu não gosto do leite integral, eu sinto que parece que fica uma capa de gordura no céu da minha boca. Então essa é uma sensação de um paladar que já está diferenciado. Então quando a gente fala de introduzir qualquer dieta que foge do equilíbrio, a gente precisa pensar nesse prazer. A gente precisa pensar em como está a satisfação com relação ao alimento, né? A gente precisa falar desse comportamento com relação ao alimento.
Aqui vocês já aprenderam comigo que o alimento, ele não é somente um nutriente para suprir as energias do nosso corpo. Nós temos memória afetiva, né? Nós sentimos prazer para fazer uma alimentação. Os cheiros, o barulho, a sensação, o visual, tudo isso nos chama a atenção em um alimento, não é? Não é dessa forma que a gente... que o alimento nos chama a atenção, que a gente lembra. Às vezes imagina lá um cheirinho de um café que tá passando agora, um bolo de fubá que tá saindo do forno, um pão que tá saindo do forno. Todas essas sensações, esses cheiros, esse visual, essa audição com relação ao alimento, um alimento que é mais crocante, por exemplo, quando você mastiga uma pipoca, tudo isso é prazer, tudo isso é interação com o alimento. E quando a gente fala de uma dieta restritiva, de uma dieta que vai retirar determinado grupo de alimentos porque vai restringir essa quantidade de nutrientes, a gente precisa entender também que isso vai influenciar de alguma forma aí na sua rotina. E aí a gente precisa pensar assim, tá, a minha satisfação pessoal, eu consigo fazer isso? Né? É algo que vai ser positivo. A primeira coisa que você tem que pensar, aí como família, como mãe, independente se é para você, se é para o seu filho, vai conseguir fazer isso para sempre? E aqui eu já falei algumas vezes que se não é para sempre, não funciona, né? A gente precisa colocar algo que eu me adapte, né? Que eu tenha essa organização na minha rotina para sempre. Então, para mim não funcionou, né? Pro meu paladar não funcionou. Se funcionar para você, ok, mas saiba que não existem evidências realmente que nos colocam uma segurança, que nos colocam, quando eu digo eu como profissional, eu, Joslaine, nutricionista, como profissional, prescrever uma dieta low carb para você que tem DM1, não existe nenhuma evidência segura de que isso vai ser algo positivo para a sua saúde. Então, eu não prescrevo, tá? Não, ok, foi num outro profissional, prescreveu, ok, a conduta, a responsabilidade desse profissional. Inclusive, a nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela coloca aqui, eu vou até ler para vocês aqui o finalzinho dela, que eu achei bem interessante, tá? Ó, indivíduos com DM1 devem ser aconselhados quanto às estratégias para otimizar a glicemia pós-prandial, mantendo dieta balanceada e variedade de alimentos. O profissional que optar por aconselhar dietas low carb no DM1, mesmo com as evidências limitadas, deve considerar todas as individualidades do paciente e ponderar os benefícios e todos os possíveis prejuízos mencionados anteriormente, aqui nessa nota técnica, né? Antes de utilizar essa estratégia, além de garantir acompanhamento rígido quanto à segurança da dieta. É fundamental que a adequação nutricional seja feita de maneira individualizada, de acordo com as necessidades nutricionais e específicas de cada paciente, garantindo melhor controle glicêmico, crescimento e desenvolvimento adequados em crianças e adolescentes com DM1. O que quer dizer isso, gente? Que qualquer estratégia restritiva pode trazer prejuízos para o desenvolvimento e crescimento das nossas crianças DM1.